E, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai depender do horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Aqui, a gente vai tentar fazer aquele paliativo, né? Aquela complementariedade que a gente vem desenvolvendo no CCE, ok? O que acontece? Como aqui a gente não tem as qualidades técnicas necessárias e nem tão elevadas, digamos assim, o que a gente vai fazer? O que eu pretendo fazer? Transformar nossas aulas que eram maiores em vídeos mais curtos, para que não fique cansativo para vocês verem e para que a gente consiga assimilar melhor o assunto, tá certo? Então, o que acontece? Primeiramente, sejam bem-vindos aqui à minha casa. Eu não sei onde ficou minha educação, ok? A gente vai continuar o assunto. Ah, e outro aviso antes da gente continuar. Qualquer barulho de criança, de carro, qualquer espirro faz parte, tá? Então, fiquem preparados para isso, qualquer intervenção. Se vocês virem algum gato passando, subindo por aqui, é normal também. Essa casa é um orfanato de gatos, praticamente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar de onde a gente parou a última aula. A gente está no bloco de genética. Estamos bem adiantados, já estamos quase finalizando esse bloco. E com esse formato de aula mais curto, a gente vai dividir em blocos ainda menores e vamos continuar com prática de exercícios e esse tipo de atividade nas próximas aulas. Agora, o nosso assunto vai ser pleiotropia, certo? O que falta basicamente para a gente terminar essa parte é pleiotropia e interação gênica. Aí a gente finaliza. Eu já tenho um simulado mais ou menos pronto para mandar para vocês e a gente pode tentar resolver as questões, tanto em esquema de live, ou vocês me mandam as dúvidas e a gente vai se acertando no caminho, certo? Sempre lembrando que isso é um paliativo. Eu prefiro muito mais a aula ao vivo, o contato, a interação, esse tipo de metodologia. Mas o que temos agora nesse tempo de pandemia é isso aqui. O que acontece? Pleiotropia, gente. Conceito básico. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente ao ouvir esse palavrão aqui. Refere-se basicamente ao fenômeno que um par de genes codificam, influenciam diversas características, diversos caracteres fenotípicos. Então, é uma situação no qual um par de genes, ou seja, dois genes alelos, vão influenciar em diversas características do fenótipo do indivíduo. Primeiro, já um spoiler em relação à próxima aula. Pleiotropia é o inverso de interação gênica. Enquanto pleiotropia, decorem esse conceito, aprendam, é um par de genes influenciando diversas características fenotípicas. A interação gênica se refere a diversos genes influenciando uma característica. Então, pleiotropia é, grosseiramente falando, o contrário da interação gênica. Tranquilo? Primeiro ponto. A gente só pode trabalhar pleiotropia com exemplos. E mais uma vez, eu me sinto até mal em falar isso para vocês de novo, a gente vai tratar de doenças, de mazelas. Já não basta vírus, falamos muito de doenças. Bactéria, falamos muito de doenças. Protozoários, falamos muito de doenças. Pleiotropia, para elucidar melhor esse conceito, temos que falar de doenças também. Eu vou conversar com vocês sobre duas doenças super conhecidas e uma doença pouco conhecida. A doença mais conhecida quando a gente fala de pleiotropia é essa aqui, ó. Fenilcetonúria. Ok? É uma doença que vocês vão encontrar em todos os livros, em todos os materiais de internet que vocês puderem obter. Mas o que acontece? Tem alguns aspectos dela que são interessantes. Primeiro ponto. É uma doença caracterizada pela deficiência na produção de uma enzima chamada PA, que é a fenilalanina hidroxilase. O que é que essa enzima faz? Converte a fenilalanina
em tirosina. É o que essa enzima faz. Você, com deficiência na produção dessa enzima, ou produzindo enzimas mal formadas, o que acontece? Você vai ter um acúmulo de fenilalanina e uma baixa produção de tirosina no seu corpo. Isso gera influência em diversas características fenotípicas. Por exemplo, um indivíduo com essa doença pode apresentar retardo mental, pode apresentar uma falta de coordenação nos movimentos, e essa eu não vou nem copiar, mas é uma característica mais por curiosidade. A fenilalanina, pela ação da PAH, é convertida em tirosina. A tirosina é um aminoácido que constitui uma proteína muito importante chamada melanina. Então, indivíduos com fenilcetonúria geralmente têm pele mais clara, cabelo mais claro e olhos mais claros. Justamente por isso, parou, deu déficit na produção de tirosina, a melanina não é tão produzida como era antes, ou como iria ser, e você tem essa característica de clareamento dos cabelos, dos olhos e da pele. Então, a fenilcetonúria se encaixa perfeitamente no exemplo mais clássico e básico de pleiotropia, no qual um par de genes influencia diversas características. Dois aspectos importantes da fenilcetonúria. Primeiramente, é uma característica autossômica recessiva. Se ela é recessiva, ela só se manifesta quando está em homozigose. Ou seja, no mínimo, o pai tem que ser portador do gene e a mãe também. Segundo ponto, só que dá de curiosidade, se não me falha a memória, o cromossomo que tem esses genes é o 12. Por isso que é uma característica autossômica, ou seja, não está envolvendo cromossomos sexuais. Geralmente, a pleiotropia ela é calcada em caracteres autossômicos. Então, caso caia um heredograma para vocês de alguma doença que tenha a pleiotropia como característica, já saibam que não vai ser ligada ao sexo. Vai ser de característica autossômica. Certo? E esse é o básico da fenilcetonúria. Claro, existe um método de prevenção, existe o teste do pezinho para você detectar. É uma questão mais de profilaxia, que é bom vocês darem uma focada nelas. Mas as características biológicas mais importantes dessa doença são essas aqui. Certo? Outra doença que é bom a gente falar também é a anemia falciforme, que ela é muito comentada, que ela é muito discutida e às vezes cai correlacionado com várias outras mazelas. Por exemplo, a anemia falciforme cai correlacionado com malária, por exemplo. A anemia falciforme pode ser focado só nos seus aspectos de doença, de causar anemia, de causar microinfartos. E a anemia falciforme pode ser abordada também do ponto de vista genético, porque é uma doença de característica pleiotrópica, apresenta pleiotropia, é autossômica também, é autossômica recessiva, igual a fenilcetonúria, porém não é no cromossomo 12, é no cromossomo 11. Isso, a anemia falciforme. A outra doença que eu quero falar com vocês, essa já é menos conhecida, seria essa coisinha aqui, ó. Síndrome de Marfan. Marfan foi o pediatra francês que primeiro caracterizou e descreveu essa doença lá em 1898, se não me falha a memória. A síndrome de Marfan difere basicamente da anemia falciforme e da fenilcetonúria por um quesito. Ela também é autossômica, porém já é autossômica dominante.
Um heredograma com fenilcetonúria ou com anemia falciforme, vocês sabem que é autossômica recessiva, já ajuda muito na elucidação da questão. Se cair Marfan, é difícil cair, mas é uma doença que também está começando a ser mais falada. Se liguem que ela já é autossômica dominante. Primeiro ponto, tem o caráter da pleiotropia, influencia em diversas características fenotípicas. Primeiro aspecto, é uma doença envolvida no tecido conjuntivo, na produção de uma proteína chamada de fibrina ou fibrilina. Vocês vão encontrar denominações diferentes para ela. Como é uma doença envolvida no tecido conjuntivo, diversos sistemas do corpo são afetados. Porque o tecido conjuntivo é aquele tecido básico de preenchimento e suporte, que está bem distribuído no corpo inteiro. Vamos ver isso com mais detalhe em histologia, mas agora vocês já se liguem nessa questão. Tecido conjuntivo influencia diversos aspectos do corpo, principalmente aspectos ósseos, ou seja, síndrome de Marfan, você tem uma estatura mais elevada, você já tem escoliose, e você tem uma característica interessante chamada aracnidactilia, que são os dedos muito alongados. Aracne vem de aranha, né? Então deve ter alguma semelhança. Então você já tem malformações ósseas. Essas malformações são expressas na estatura e na escoliose. Você tem problemas também no tecido cardíaco, com problemas na válvula mitral e problemas na aorta. Você tem um estreitamento da aorta e prolapso da válvula mitral. O que é esse prolapso? Fechamento dessa válvula, o que dá uma desregulação, tanto no fluxo sanguíneo como nos próprios batimentos cardíacos. E você tem problema também oculares. Geralmente, pessoas com essa doença sofrem de miopia e têm problemas no cristalino, que é basicamente como se fosse a lente dos nossos olhos, responsável por focar os objetos. Interfere em outras coisas também, mas o principal é isso. O que acontece? Com o passar do tempo, descobriram essa proteína e viu que ela era muito comum. Aonde? No interior de artérias e na sustentação de alguns órgãos presentes, de alguns sistemas, alguns tecidos presentes no olho. Por isso, dá isso aqui. Então, o que acontece? Quando você tem um problema, uma mutação genética em um par de genes em um dos alelos, e esse problema, essa mutação, causa efeito em diversas características do seu fenótipo, que é aquilo que é expresso, é pleiotropia. Quais são as doenças mais comuns? Todos os exemplos falam de fenilcetonúria. Beleza, fenilcetonúria é o exemplo mais conhecido. A anemia falciforme é outro e a síndrome de Marfan é outro. Tem diversos outros exemplos, mas por aqui vamos abordar apenas esses três.